vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Foi a resposta do nosso salmo. Para que não fiquemos perdidos ao longo da nossa vida, precisamos estabelecer uma meta. Uma meta grande, uma meta importante. A maior de nossas metas. Aquela que vai orientar toda a nossa vida. Nossas ações, nossas decisões. É preciso defini-la. E fazer com que, de fato, tudo na vida gire em torno dessa grande meta. E a partir dessa definição, vamos estabelecendo outras metas menores, a curto, médio prazo, levando sempre em conta que tudo deve apontar para aquele grande objetivo de nossa vida. Caso não façamos isso, viveremos só de metas a curto prazo, médio, e vamos colocando muita expectativa nessas metas próximas. E o problema é que quando não conquistamos aquilo que almejamos, e por termos colocado muita expectativa, ficamos frustrados, desorientados, e parece que a vida perde o seu sentido, quando aquela meta próxima, muito desejada, quase que condicionando nossa felicidade àquela conquista, ela não acontece. Importa que lembremos de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A meta para nós cristãos não pode ser nenhuma outra que não seja o céu, que não seja a eternidade, que não seja estar com Deus na eternidade. Essa tem que ser a grande meta da vida de todo cristão. E o caminho para essa grande meta é o próprio Jesus. Ele é o caminho que leva ao Pai. Ele é o caminho que leva à eternidade feliz. Na segunda leitura da carta de Pedro, escutamos: vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Pedro, ele usa a ideia do exílio para expressar o tempo de nossa vida terrena. Por quê? Fomos criados por Deus, a Deus temos que retornar, e aqui é um tempo provisório. Por isso ele fala, vivemos num tempo de exílio. Nada aqui, nada nesse tempo de exílio, nada nesse tempo de caminhada terrena pode ser definido como essa grande meta de nossa vida. Repito, não há nada na nossa existência terrena que poderia ser estabelecido como a maior e a grande meta de nossa vida. Nada aqui na nossa existência terrena será capaz de nos proporcionar realizações profundas e saciedade da alma. Sempre estaremos inquietos enquanto caminhamos na terra. Sempre estaremos em busca de algo mais. Por isso, importa termos cuidado, porque existem muitas miragens, ilusões sedutoras, e muitos se contentam com aquilo que é oferecido de modo fácil e de modo imediato. Quando pensamos a eternidade, ela se encontra tão longe, tão distante, e em contrapartida, tantas coisas se apresentam para nós próximas, como uma resposta imediata de realização. Mas repito, tenhamos cuidado, porque podem ser apenas miragens.
mesmo uma experiência com Deus, por mais intensa que possa ser, em um retiro, em uma adoração, em um momento comunitário ou individual de oração, será apenas um prelúdio da felicidade eterna. Veja, mesmo uma experiência que possamos ter com Deus, por mais profunda que ela seja, não será mais do que um prelúdio da eternidade. Ainda na carta de Pedro, escutamos: fostes resgatados pelo sangue precioso de Cristo. A possibilidade de ter um caminho para seguir, um caminho que nos conduza a uma meta que transcenda a nossa vida terrena, já custou caro. Custou o sangue de Jesus, custou a sua vida, custou a sua morte na cruz. Bem, e poder percorrer esse caminho, como nós o fazemos, ainda não é certeza de alcançar a meta. Percorremos um caminho rumo à meta, mas não conquistamos ainda a meta. A certeza da conquista só pode vir ao final do exílio, caso não tenhamos nos desviado do caminho. No Evangelho, os discípulos de Emaús caminham, e caminham tristes. E no entendimento deles, estavam tristes porque se frustraram com Jesus. Colocaram toda a expectativa em Jesus e quando o viram preso, morto, ficaram assim, desorientados. E eles então pensam que a tristeza dele vem justamente de Jesus. Tanto que eles dizem: ele era um profeta poderoso, esperávamos que fosse libertar Jerusalém, fosse libertar o povo de Israel, mas já faz 3 dias que está morto. Vemos a expectativa e vemos a frustração deles. Mas o verdadeiro motivo da tristeza dos discípulos é o próprio Jesus que revela, quando diz para eles: são sem inteligência e lentos para crer. São sem inteligência e lentos para entender os desígnios de Deus. E essa semana eu compartilhei nos grupos de WhatsApp, da paróquia, um pensamento, um parágrafo de Santo Anselmo, um santo do século XI, um santo reconhecido por textos importantes. Dentre eles, um texto que apresenta argumentos lógicos para a existência de Deus. Chamam de provas da existência de Deus, mas, na verdade, argumentos lógicos. E uma frase que se encaixa com a nossa reflexão de hoje, dizia assim: estais dentro de mim e ao meu redor, e eu não vos percebo. Estais dentro, somos criados por Deus, e Deus quer habitar o nosso coração, quer habitar a nossa alma. Estais ao nosso redor, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares. Não obstante esteja dentro e esteja ao redor, não vos percebo. E quantas vezes tivemos a impressão de não perceber Deus? Quantas vezes tivemos a percepção de Deus não estar presente em nossa vida na hora de dificuldade, na hora de sofrimento? Quantas vezes tivemos essa percepção? Quero dizer para vocês que o que os discípulos estão sentindo, nós também já sentimos tantas vezes. É o mesmo sentimento. Cadê Deus nesse meu momento de dificuldade?
E Jesus diz para eles, para os dois, diz para você e diz também para mim: sois lentos, sois sem inteligência para entender. Por isso digo, somos sim como esses discípulos de Emaús, dos mais novos aos mais idosos. Adolescentes querem questionar tudo e com isso ficam sem ter onde se apoiarem com segurança, por questionar tudo que está em sua volta. Questionam Deus, questionam a Sagrada Escritura e depois se apoiam em quê? Importa que os adolescentes lembrem: eu sou a verdade. João capítulo 14. Eu sou a verdade. Em meus questionamentos de adolescente, lembrar: eu sou a verdade, disse Jesus. Os jovens facilmente se iludem com as miragens de felicidade imediata e impregnam-se com ideologias nos colégios, nas faculdades, nas redes sociais. Com que facilidade os jovens assumem propostas ideológicas. Mas Jesus disse para o jovem rico: se quer ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá o dinheiro aos pobres, terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Os adultos buscam segurança humana e buscam segurança em si mesmos, nas suas habilidades, no seu estudo, no seu trabalho, e vão colocando Deus à margem, dizendo: não tenho tempo, não vai dar, tenho que estudar, tenho que trabalhar. Porque a segurança não está na providência de Deus, a segurança está neles mesmos. Assim pensam uma multidão de adultos. E acabam sendo tantas vezes indiferentes com Deus. E também indiferentes com o próximo. Mas Jesus disse, Lucas, capítulo 10, versículo 42, disse para Marta: uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Marta era conhecida pela sua agitação, por fazer muitas coisas, por não parar. E Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é colocar-se aos pés do Senhor. Só isso é necessário. Muitas coisas são importantes na nossa vida. Temos o trabalho, temos o estudo, temos a família, temos afazeres da casa, muitas coisas importantes, mas necessário, a palavra necessário é importante, necessário para aquela meta última, necessário para o céu, para a eternidade, uma só coisa: colocar-se aos pés do Senhor. Os casais já não sabem mais o que é oblatividade na sua relação conjugal. Casam-se, mas são egoístas e buscam na sua relação conjugal a satisfação pessoal. E Jesus disse, Mateus capítulo 16, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo. A renúncia de si é a condição para a realização do outro. Senão vamos nos colocar sempre à frente do outro. E quando alguém casa e precisa aprender a renunciar a si mesmo para ser capaz de oblatividade. Os idosos muitas vezes não sabem ser um porto seguro de fé, de sabedoria e de virtudes. Tantas vezes são inflexíveis e teimosos. E Jesus disse a Pedro,
João capítulo 21. Quando fores velhos, outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Dito isso, somos ou não como os discípulos de Emaús? Somos. Muitas vezes nos falta a alegria, nos perdemos em meio às dificuldades da vida, porque somos lentos para entender e crer nos desígnios de Deus. Mas Deus nunca desiste de nós. E como eu gosto de repetir esse pensamento. Deus nunca desiste de nós. Não obstante nossa lentidão, não obstante nosso entendimento limitado, Deus não desiste de nós. E nos concede momentos para que possamos ter o coração aquecido, momentos para que consigamos ter o entendimento, mesmo que seja pontual, uma circunstância, um instante. E isso acontece quando damos abertura para Deus. Os discípulos de Emaús caminhavam e, ao fim do percurso, dizem para Jesus: entra, fica conosco. O convite feito pelos discípulos a Jesus para entrar e comer foi fundamental para uma nova compreensão da vida, para uma nova compreensão de si mesmos e para uma nova compreensão do caminho que precisaria ser percorrido. E é quando somos capazes de também falarmos como eles, de convidarmos Jesus para entrar, para ficar conosco, para ficar comigo, para entrar em meu coração e minha alma, é quando teremos a oportunidade de termos um novo entendimento sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o nosso caminho e a nossa missão. Tenham coragem e digam a Jesus, nessa noite de hoje, nessa Eucaristia: fica conosco, fica comigo, habita meu coração, habita minha alma, mostra-me o Pai, o céu, a eternidade, ensina-me o caminho para a vida. Que essa possa ser a nossa oração hoje, nessa missa e todos os dias. Fica, Senhor, comigo, assim seja. Amém.